Então, eu vou contar um pouco sobre a vida do Monteiro Lobato. Talvez nem todo mundo conheça os dados sobre a vida dele, mas, rapidamente, eu trouxe vários dados, mas para vocês terem uma ideia do quanto que foi importante a literatura infantil na vida desse homem. E um homem com várias facetas. E isso ele tinha em comum com C.S. Lewis também. Então, ele nasce em Taubaté em 1882. Ingressa na Faculdade de Direito em São Paulo e funda uma academia acadêmica e vários grupos de jornais. Formado, ele regressa a Taubaté, vence um concurso de contos que é publicado num jornal. E aí ele assume a promotoria de Areias. Foi a única experiência na área de direito que ele teve. Só que ele não ficou contente, ele teve muito tédio nessa cidadezinha pequena, que inspirou alguns contos dele. E, em 1908, ele casa-se com a Purezinha, né, a esposa dele. Associa-se a negócios de estrada de ferro, então ele tinha uma visão de negócios e uma visão de Brasil. Ele achava que o Brasil só ia dar certo se investisse em estradas de ferro e em petróleo, né, e em ferro também. Herda uma fazenda, então ele também foi fazendeiro uma época, administrou uma fazenda, dedica-se à modernização da lavoura e da criação. Abre um externato, até uma escola, ele também teve, que ele entrega para o cunhado dele. Então, ele publica a Velha Praça e, no mesmo jornal, Urupês, que depois vira livro. Na vila de Buquira, envolve-se com a política, inicia uma colaboração na Revista do Brasil. Então, ele também foi engajado politicamente. Então, aqui nós temos o Jeca Tatu, que foi o primeiro personagem dele mais famoso, e que serviu também para promover o famoso biotônico Fontoura, lembram dele? Né? Então, ele se envolveu também com a questão da saúde pública, né? Porque as pessoas tinham muita fraqueza e ele achava que a falta de saúde do brasileiro em geral, principalmente o homem do campo, era uma das razões porque ele tinha preguiça e não trabalhava. Então, investindo em saúde, você, na concepção dele, também investiria no Brasil e no progresso. Depois, em 1917, ele vende a fazenda e funda uma revista. Transfere-se para São Paulo, organiza o Estado de São Paulo uma pesquisa sobre Saci. E daí surge o livro Saci, mas ele foi o primeiro livro interativo da história, né, que ele fez essa pesquisa, e a partir dessa pesquisa é que ele criou o personagem Saci. Então, ele fez um estudo antropológico, na verdade, né. Faz crítica a Anita Malfatti, porque aí nós temos a Semana de 21, né, da arte moderna, e a famosa crítica que ele faz a Anita Malfatti, que pegou muito mal, e fez com que ele fosse persona não grata entre os intelectuais, né, da época. Então, ele não foi muito bem visto por conta dessa crítica. Compra a Revista do Brasil, publica com retumbante sucesso o livro Urupês, funda a editora Monteiro Lobato e Companhia, publica o título O Problema Vital, um conjunto de artigos sobre saúde pública. Então, a saúde sempre foi um tema importante para o Monteiro Lobato, que também foi tradutor, inclusive. Outro dia, eu estava fazendo a pesquisa para o meu pós-doc, que foi sobre Monteiro Lobato, e qual não foi a minha surpresa quando caiu em minhas mãos um livro do Einstein. E quando eu fui olhar, porque, como tradutora, eu também gosto de observar quem são os tradutores, quem era o tradutor? Monteiro Lobato, ninguém mais e ninguém menos do que ele. E, em 21, finalmente, existe o lançamento da Narizinho. Narizinho foi o primeiro personagem que ele criou.
Mas, na verdade, depois ele briga, a Narizinho briga o tempo todo com Monteiro Lobato, que vocês que já leram devem lembrar que há sempre um diálogo do Monteiro Lobato com a Narizinho. Eles ficam conversando, como o Maurício de Souza também, ele conversa, às vezes, com os personagens dele, né? Então, ela reclamando, olha, eu era a personagem principal, eu fui a grande criadora do sítio, e quando veio a Emília, ela roubou completamente a cena, e eu fiquei de escanteio e tudo mais, e ela nunca mais perdoou Monteiro Lobato por causa do surgimento da Emília, que veio por acaso, praticamente por acaso. A editora vai à falência, em sociedade funda a Companhia Editora Nacional e transfere-se para o Rio de Janeiro. É nomeado adido comercial brasileiro em Nova York, para onde se muda. Planeja a fundação da Tupi Publishing Company. E lá ele conhece Ford e se encanta com o modo de produção fordista, e escreve também sobre essa maneira de produção dos americanos, que ele admira muito. Joga na Bolsa de Nova York e perde tudo. Ele quebra totalmente todos os negócios que esse homem visionário, né, começou, vai por água abaixo, e o que salva ele, na verdade, da bancarrota total é a literatura infantil. Então, ele retornando dos Estados Unidos, funda a Companhia de Petróleo do Brasil, publicação do volume Reinações de Narizinho. E aí que ele começa a campanha do petróleo, mas, paralelamente, a sua sobrevivência é garantida pela publicação de histórias infantis e tradução de livros. Então, ele descobre, na linguagem infantil, o meio para traduzir os sonhos dele, as visões dele. Então, a literatura ela não serve só como um ganha-pão ou como uma forma de você ganhar a sua vida, mas uma forma de canalizar visões, valores que a pessoa tem, né? Então, aqui algumas imagens da obra de Monteiro Lobato. Em 1936, ele se envolve na campanha pelo petróleo e publica Dom Quixote das Crianças, que é o livro que eu estudei no meu pós-doc, né? Que é a Dona Benta contando a história do Dom Quixote para as crianças. E é muito interativo, é muito lúdico, porque um livro que era um clássico se torna uma coisa na linguagem infantil, né? E o Monteiro Lobato fez isso com muitas histórias clássicas, das lendas, famosos mitos e lendas que ele transforma em literatura infantil, que ele reconta usando uma linguagem infantil, né? Cria a União Jornalística Brasileira, recebe o convite de Getúlio Vargas para dirigir o Ministério da Propaganda, só que ele recusa. Escreve uma carta com críticas ao governo, que é considerada subversiva e desrespeitosa, o que faz com que ele vá em cana. Ele é preso pelo Estado Novo e permanece detido até junho. Em 1945, opera-se de um cisto no pulmão, recebe recusa o convite para o Partido Comunista Brasileiro, mas envia uma saudação ao Luiz Carlos Prestes. Muda-se para a Argentina, envia à editora Brasiliense suas obras completas. Até hoje, a editora Brasiliense tem o direito das obras. Regressa ao Brasil, aí ele tem um espasmo vascular cerebral, afeta a sua motricidade, e aí ele morre, e seu corpo é velado na Biblioteca Municipal. O sepultamento realiza-se no Cemitério da Consolação. Bom, esse é o primeiro personagem. Deu para entender o que a literatura infantil fez na vida desse homem? E uma curiosidade, a cidade da Bahia, onde se achou o petróleo pela primeira vez, sabem o nome dessa cidade? E foi no mesmo ano
em que o Lobato publicou o Poço do Visconde. Ele publicou o Poço do Visconde antes de terem encontrado o petróleo no Brasil. A cidade chama-se Lobato. Então, são pequenas coincidências na vida dos autores que impressionam, porque a ficção e a arte e a realidade e a vida real, elas se entrelaçam, elas conversam. Agora eu vou falar de C.S. Lewis, que foi meu primeiro modelo. Eu vi o desenho animado quando era criança, do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ele passava na televisão. E eu sempre me emocionava, só que eu não fazia nenhuma associação com o cristianismo, nada com Jesus Cristo, com a morte, a ressurreição, nada disso. E depois, mais tarde, eu reencontrei o grupo de jovens da minha igreja, que era ligado à ABU, e a ABU tem algumas traduções do C.S. Lewis da época. Eles começaram a estudar as Crônicas de Nárnia, e eu era mais nova, ainda não podia participar do grupo de jovens, para minha raiva, mas eu peguei os livros e comecei a ler. E anos mais tarde, quando eu estava assistindo uma aula de filosofia no primeiro ano da faculdade, e eu estava numa crise, porque na igreja diziam, você vai entrar na USP, cuidado que tem a tal da teologia da libertação. Não estude demais, porque você vai perder a sua fé. E no meio universitário, eu queria falar de Deus e não tinha ouvidos, era um tabu, não podia se falar. Então, eu estava extremamente infeliz na época em que eu conheci esse professor chamado Louis Jean Lawande, que, no meio da aula de filosofia, ele disse, olha, tem um livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, né? E que fala muito de filosofia da educação, que mostra como a filosofia da educação ela pode ser virada ao avesso, de um diabo que ensina ao seu aprendiz, ao seu pupilo, a arte de levar o seu pupilo ao mau caminho. Então, é uma antipedagogia. Então, você pode aprender muito com esse livro sobre a filosofia da educação. Bom, isso rendeu que eu fosse na sala dele e dissesse, Jean, você me salvou, porque, finalmente, eu pude fazer uma ponte entre o que eu vi, porque esse autor que você cita, no meio de uma USP, no meio da Faculdade de Educação, né, na época dos anos 80, já revelei minha idade. Enfim, anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90, que o discurso era extremamente de esquerda. E você cita o C.S. Lewis no meio da aula, que eu conheço da igreja, como é que é isso? E aí a gente conversou 4 horas seguidas, sobre Deus, o mundo, como ele se converteu ao cristianismo, ele é católico, através de livros como os livros do C.S. Lewis. Ele lendo, ele se converteu ao cristianismo. Então, depois, isso foi no primeiro ano da graduação. Eu não queria fazer mestrado, doutorado, nada disso. Eu queria ser missionária na África, na Índia. E, quando eu terminei, eu estava envolvida num projeto de educação de adultos, e, quando eu terminei, eu me vi na situação, eu vou ter que largar, eu não quero largar. E aí eu disse, então eu vou fazer esse tal desse mestrado aí. E fui conversar com esse professor. Aí ele disse, tá bom. Primeiro ele relutou muito em ser meu orientador, né? Mas depois ele disse, tá bom, eu te oriento com uma condição, que você pesquise o autor que nos uniu, que foi a nossa primeira conversa, que é o C.S. Lewis. Aí eu topei, só que no mestrado eu percebi que o cara tinha escrito mais de 40 livros. Né? E a maioria não tinha tradução na época ainda para o português. Tinha pouquíssimas e péssimas traduções. Então, eu bati na porta do Jean e disse, Jean, socorro. Né? E a profundidade do pensamento desse autor também, eu dizia, olha, eu não estou preparada para encarar o C.S. Lewis agora, não.
Eu não me vejo capaz, e meu inglês ainda não era tão bom quanto hoje, eu não me sinto capaz de enfrentar ele, não. Aí ele disse, tá bom, então você pega o autor alemão, traduz a tese de doutorado dele, que foi tradutor do C.S. Lewis para o alemão. Ok, eu disse, tudo bem, tradução, tranquilo, tenho experiência e vamos que vamos. Então, no mestrado, eu fiz uma tradução comentada do livro desse autor chamado Josef Pieper, um filósofo alemão que é muito semelhante ao C.S. Lewis e que traduziu o problema do sofrimento para o alemão. Então, eu disse, quando terminou a defesa da dissertação, eu já queria dar as costas e ir embora, queria ficar uns 10 anos longe da universidade, pelo menos, né, que tem a tal da depressão pós-dissertação, né, pós-defesa. Mas aí o Jean me pegou pelo cangote e disse, não, senhora, você não vai fugir. Agora você vai desengavetar aquele projeto, que eu já tinha feito um projeto para o C.S. Lewis, né, para as Crônicas de Nárnia. Você vai desengavetar esse projeto e agora você vai defender no nível do doutorado. E lá fui eu, mais 3 anos, e encerrei o doutorado em 98, já tem um tempinho. Então, foi essa a minha história com Lewis, e desde então eu não o largo mais, ou ele não me larga, não sei qual que é a ordem. Então, escolhi para o mestrado e doutorado, desde então eu tenho a missão de divulgar o seu legado no Brasil. Então, alguns dados sobre ele. Ele foi órfão de mãe, nasceu em 1898, em Belfast, na Irlanda. Em 1908, ele perde a mãe para o câncer, porque ele veio de lar cristão, a mãe dele era filha de pastor presbiteriano, e o pai era anglicano, e eles abraçaram o anglicanismo. E ele orou, então, para que a mãe fosse curada, né? Porque ele foi criado nesse lar cristão e tudo mais. Só que Deus não atendeu a oração dele, então foi a primeira grande decepção que ele teve com Deus. Depois ele foi para... O pai se declarou incapaz de cuidar dos filhos, e ele tinha um irmão mais velho, e internou, então, em colégios internos, que eram desastrosos, né? Foram experiências horríveis que ele teve nessas escolas, que uma delas ele chama até com o mesmo nome de um campo de concentração, cujo diretor foi internado como louco, né? Então, ele teve experiências horríveis, até que o pai dele resolve dar um homeschooling para ele, contrata um professor particular, e com esse professor ele consegue entrar em Oxford, e como professor auxiliar. E aí ele conhece o Tolkien, do Senhor dos Anéis. E aí ele escreve, e nessa época esse professor que deu aula particular para ele, era extremamente ateu. Ele não acreditava em nada, ele era muito racionalista, ensinou muitas coisas para o Lewis, mas também ensinou o ateísmo. Então, nessa época, ele era ateu roxo, né? Então, ele escreve... Oi? O Lewis era ateu roxo. O Tolkien já era cristão, né? Católico. Então, ele escreveu no seu diário assim... Olha, hoje eu conheci um grupo de pessoas, de intelectuais lá em Oxford, que eram muito inteligentes. E, pasmem, eles também são cristãos. Duas coisas extremamente que não casavam na cabeça dele, né? Depois de mais alguns anos, e essa história tem um livro chamado O Mais Relutante dos Convertidos, do David Downing, que conta em minúcias esse processo lento que demorou 3 anos, desde que ele conversou com Tolkien até ele se tornar um cristão realmente, demorou 3 anos. E esse processo é descrito em detalhes, riqueza de detalhes nesse livro. Então, ele torna-se de ateu em teísta e depois em cristão. Daí, em 1950, só calcular 2 anos a mais para saber a idade dele.
2 anos a mais de 1950, ele estava com 52 anos, foi que ele criou O Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa, que foi o primeiro que ele escreveu, 52 anos. E depois ele escreve mais de 40 livros. Agora, o mais interessante disso tudo é que foi só ele se converter que a imaginação dele se liberou. Porque até então ele tinha escrito 2 poemas, e poemas narrativos, e eles não fizeram sucesso nenhum. Quando ele se converte, parece que a imaginação dele começa a florescer. E ele escreve primeiro O Regresso do Peregrino, que é uma alusão ao Pilgrim's Progress, do Bunyan, né, que é o Peregrino do Bunyan, em que ele relata todo o processo, a história da conversão dele. E depois ele escreve vários outros livros de ficção, ficção científica, livros de ficção científica também, até que ele chega no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Em 1963 ele morre. Tem uma história também muito famosa do romance dele com a Joy, que depois dos 50 anos, quase 60, ele conhece uma mulher americana que era divorciada e que com a qual ele acaba tendo um romance. E ela vai para a Inglaterra, ela quer a cidadania inglesa, mas não consegue a cidadania porque ela tinha um passado com o comunismo. Então, ela, casando com o inglês, ela podia ter a cidadania e podia ficar na Inglaterra. Então, primeiro eles fazem um acordo de cavalheiros, tá bom, eu caso com você no civil, né, para você ter a cidadania e tudo mais, mas, nesse meio tempo, eles se apaixonam e eles casam de verdade depois. Só que a história é curta e triste, porque a Joy fica com câncer e morre depois de 3 anos. Então, depois da morte de Joy, ele escreve um livro chamado Anatomia de uma Dor. É um livro fininho, mas é bem incisivo, em que ele chama... eu costumo chamar esse livro do Lewis de o livro de lamentações de Lewis, porque ele chama, com todas as letras, Deus de carrasco, Deus de dentista divino, que vai lá com a broca e vai... mas, no final do livro, você percebe que ele não perdeu a sua fé, que é um desabafo, o livro é um desabafo. E eu conheço uma pessoa que eu perguntei para ela, o pastor da minha igreja tinha dado contato porque ele conhecia o Lewis e gostava do Lewis e tudo mais. Aí eu liguei para essa pessoa e perguntei, nossa, mas que legal, você gosta de Lewis, qual o seu livro favorito? Aí ele disse, Anatomia de uma Dor. Ele disse, o quê? Porque esse livro ele é um soco no estômago. Tem que ter muito, muito estômago para ler o livro, porque é muito sincero. Ele coloca mesmo a revolta dele contra Deus. Então, ele disse, é o seguinte, é que eu perdi o meu pai há 1 mês, e se não fosse esse livro, eu teria perdido a minha fé. Né? Então, e depois disso, ele ainda escreve um outro livro que foi traduzido também, Cartas a Malcolm, sobre a oração. E aí a gente vê, esse é o livro que foi publicado póstumamente, e a gente vê claramente que ele não perdeu realmente a fé, e, pelo contrário, ele fala sobre oração, espiritualidade, de uma maneira que só um cristão autêntico realmente pode falar. Então, uma das coisas que eu admiro na forma de escrever do Lewis é a sinceridade dele. Ele coloca as coisas direto, né? Ele não rodeia, não floreia as coisas, não, como se diz, enche linguiça, né? Ele vai direto na ferida. Então, ele tem honestidade. Então, ele fala assim, pela primeira vez examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático. E ali encontrei o que me assustou, um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Então, ele é extremamente honesto de olhar para dentro de si, e ele diz, e confessar o que ele vê lá dentro. Né?
E ele diz no Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, no prefácio, ele diz assim: esse livro foi um dos mais difíceis e mais fáceis de escrever. Mais difíceis por quê? Porque quando eu olhei... mais fáceis por quê? Porque bastou olhar para dentro de mim para eu ver a lógica do diabo. E o mais fácil, o mais difícil, porque exatamente pelo que eu acabei encontrando lá dentro. E ele diz que revolve o estômago dele, as coisas horríveis que ele encontrou lá dentro. Mas não é só de desespero, não, que ele vive, porque ele diz assim: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para o outro mundo. Ou seja, ao mesmo tempo que você vê dentro de você a perdição, o pecado, a ganância, o orgulho e tudo que é de ruim, ao mesmo tempo, dentro do coração, você também vê um desejo, uma busca, um afã por algo a mais. E esse algo, ele diz, ele só pode existir. Por exemplo, um índio vai ter desejo de chocolate, de comer chocolate? Não, porque para ele o chocolate não existe. O chocolate não existe para o índio. Então, ele não vai ter vontade de comer chocolate. Agora, para nós que conhecemos o chocolate, nós temos desejo. Então, se nós temos um desejo por algo mais, por uma vida eterna, pela perfeição, pelo céu, pelas coisas que vão além do aqui e agora, isso é sinal de que essas coisas só podem existir, né? Então, o argumento-chave que o Tolkien deu para o Lewis nessa primeira conversa que eles tiveram foi o seguinte: olha, Lewis, e eles fundaram um clube que eles gostavam muito de ler mitologia, né, mitos antigos, e eles fundaram um clube, como todo bom inglês, né, gosta de um clube. E eles fundaram um clube de cristãos que gostam de ler mitologia e que também leem os seus manuscritos um para o outro. Então, o Tolkien leu os manuscritos do Senhor dos Anéis para esse grupo, para o Lewis principalmente, e tudo mais. E ele disse: olha, Lewis, você não percebe uma estranha coincidência entre esses mitos, que eles falam todos de um Deus, primeiro, eles falam de um mal acometido pela humanidade, né? Alguma coisa que está errada com a humanidade. Depois, de um Deus que desceu para a Terra no sentido de resgatar essa humanidade desse mal. E, ao mesmo tempo, um Deus que morre pela humanidade e, nesse movimento de descer e de subir de novo, ele ressurge, ele traz consigo, resgata consigo toda a humanidade. Esse é o movimento de todos os mitos, tem essa estrutura. Existem estudos sobre isso, né? Na área de antropologia, de psicanálise. Tem o Bruno Bettelheim, que fala da psicanálise dos contos de fada, e tem outros autores que corroboram isso, mesmo não cristãos, que dizem que os mitos todos têm a mesma estrutura. Pois é, disse Lewis, é verdade. E essa estrutura não te lembra uma outra história que você conhece da sua infância? Pois é, menina, é verdade. Parece com a história de Cristo, né? Que morreu, que teve o pecado que veio no mundo, que trouxe a perdição para a humanidade, de um Deus que desce, que se encarna, que morre, que ressuscita e que sobe. É a mesma coisa. Pois é, Lewis, disse o Tolkien. Acontece que em Cristo o mito virou fato. O mito e o fato se casaram em Cristo. Então, ele também criou um outro argumento, e o Lewis é considerado, ao lado do Chesterton, um dos maiores apologistas do século XX. E esse argumento funciona o seguinte: argumento pela
existência de Deus, né? Defendendo a existência de Deus. Então, ele diz, um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. Faça sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Vamos falar um pouquinho agora das Crônicas de Nárnia. Então, eu falei para vocês que os valores são o que faz a diferença em livros como as Crônicas de Nárnia. E quais são esses valores? Que é a visão que faz com que um autor sente e escreva. A visão que ele tem do mundo, do ser humano, das pessoas. E quais são esses valores que são subjacentes às Crônicas de Nárnia? Então, primeiro, a questão da vida simples, né? Quando você entra em Nárnia, os castores conduzem as crianças pelo mundo mágico do meio da floresta cheia de neve, e aí eles vão naquela toca quentinha, e aí eles fazem uma refeição saborosíssima com batatas quentes e peixe pescado na hora. Ou seja, uma coisa muito simples, muito caseira, muito gostosa. E ele tem uma característica muito marcante, que é a habilidade dele descrever as coisas. Ele descreve as coisas com uma plasticidade incrível. Então, por exemplo, quando as crianças entram, quando a Lúcia entra no guarda-roupa pela primeira vez, sinceramente, eu senti as peles roçarem no meu braço. Eu senti aquele vento chegar no meu rosto daquela noite na floresta e senti a neve embaixo do pé, fazendo crunch, crunch, crunch. Né? Por quê? Porque ele tem essa habilidade de transformar coisas imaginativas em coisas concretas, que você sente. Né? Então, realismo moderado, sem negação dos mistérios da transcendência, sonho e imaginação. Então, ele é um realista. Ele acredita que a realidade existe, sim. Né? Hoje a gente vive num mundo do virtual, né? E em que a realidade muitas vezes é questionada. Será que existe a realidade mesmo ou não? Não, ele acredita na realidade, mas a diferença é que o sobrenatural, aquilo que transcende a realidade, é mais real do que a realidade que é a realidade comum, corriqueira. Né? Então, o milagre, para ele, tem um livro dele chamado Milagres. O milagre dele não é uma intervenção de Deus numa ordem dada, não. Ela é a vontade de Deus se realizando de uma maneira ainda mais real. É a realidade se manifestando de uma forma mais real do que no dia a dia comum. Né? Então, é um realismo moderado, transcendente e sobrenatural, o transcendente e o sobrenatural como a verdadeira realidade. O bem, que é a lógica da magia que vai além do tempo, vai além do mal, que é a lógica da magia do tempo. Tem um capítulo no Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa, que chama a magia da aura do tempo, a magia profunda da aura do tempo, que fala da magia que a feiticeira do feitiço que a feiticeira lançou sobre Nárnia, que sempre era inverno e nunca vinha o Natal, né? Que era sempre frio, gelado e nunca vinha a festa, o Natal. Então, e o capítulo seguinte fala da magia ainda mais profunda de antes da aura dos tempos. Então, a primeira é a magia profunda da aura dos tempos. E o segundo é
a magia ainda mais profunda de antes da Hora dos Tempos, quando ele fala do Aslan, que antes da feiticeira chegar, o Aslan já estava lá. Ele já tinha criado o mundo com o canto, né? Então, e que essa realidade do bem transcende muito mais a realidade do mal. O mal, ele não é nada perto do bem. O mal é uma corrupção do bem. Então, esse não maniqueísmo, que o maniqueísmo é justamente quando você acha que o bem e o mal lutam com iguais forças, né? O preto e o branco, que são opostos e que não se sabe por que o bem vence no final. E a 90% dos livros que a gente lê, dos filmes que a gente assiste, enfim, são maniqueístas. Então, cuidado. Qual é a imagem do bem e do mal que você quer veicular nas suas obras, né? Então, o bem e o mal, a verdade das coisas, ver as coisas como são. Então, sempre um bom senso, né? A sabedoria dos castores. Então, a castora quer, porque quer, na fuga, levar a máquina de costura dela, que ela ama tanto. Mas aí o castor vira e disse: querida, minha querida, eu sei que você gosta de costurar, mas agora nós estamos numa situação de emergência, não podemos levar a máquina de costura. Então, essas coisas de bom senso, né, de sabedoria. A razão é o órgão da verdade, é a imaginação do sentido. Então, o equilíbrio entre razão e imaginação é a tônica do Lewis. Existe uma busca, um afã, uma saudade em todo ser humano, Sehnsucht no alemão, que é o vício do ver, Sehnsucht, vício do ver, é a saudade, né? Isso daí é o que faz uma pessoa ler um livro. Quanto você consegue despertar esse afã, essa saudade, essa busca no coração do seu leitor, né? Valores subjacentes, mais encarnação e paixão como história primordial. O mito como protótipo e arquétipo, como seu modelo. Então, use o mito como modelo. Em Cristo, o mito se casou com o fato, já falei sobre isso. Cristo como logos, como o logos que é a lógica, né? Que é o verbo, a palavra, né? A célula matriz de toda a criação e redenção da humanidade. Cristo como inspirador supremo de todas as verdadeiras histórias. Então, esse cristocentrismo é uma característica muito forte nas Crônicas de Nárnia e em todas as obras do Lewis. Nárnia sempre acontece, embora nunca da mesma forma. Então, a magia do mundo de Nárnia acontece sempre. As crianças acham sempre um caminho para ingressar no mundo de Nárnia, mas nunca é o mesmo caminho. Então, o guarda-roupa vai funcionar no Leão, a Feiticeira e o guarda-roupa, mas já no Príncipe Caspian é outro jeito, é um quadro. Não, no Príncipe Caspian é uma estação de trem. No navio peregrino da Alvorada é um quadro, né? Então, a criatividade, né? Usar meios diferentes de ingressar nesse mundo encantado. Não se deve ser imprudente a ponto de se fechar dentro do guarda-roupa. Aí você vê uma diferença entre o Harry Potter e o Lewis. O Harry Potter, ele vive embaixo da escada, trancado na casa, né? Mas o Lewis, ele fala, não se tranque jamais dentro do guarda-roupa. Ou seja, se você entra no guarda-roupa, tenha certeza de que você vai achar o caminho de volta. Né? Em Harry Potter, não. As coisas se misturam. O mundo imaginário e o mundo real estão misturados o tempo todo. Né? Tanto que a gente fica na dúvida. Às vezes tem muito nonsense também. A gente fica na dúvida o que é real, afinal de contas. Né? Em Lewis, isso não existe.
Existe uma separação nítida entre o que é imaginário e o que é real, né? Então, isso evita que a criança faça confusão, né? O mal petrifica, congela e embrutece. A feiticeira, ela tem essa característica de punir as pessoas petrificando, tornando elas em estátuas, né? E isso mostra como é que é o mal, como o mal funciona. Já o bem cura, amolece, aquece, alegra. Outro valor é a ética da ação e das virtudes, dos valores da justiça, da amizade, da prudência, da sabedoria, enfim, da bondade. E todos esses valores estão presentes, principalmente nos diálogos. Existem muitos diálogos, também no Senhor dos Anéis isso é muito claro, né? Então, os valores são discutidos, são debatidos e argumentados. Repetição dos temas da descendência, morte e ascendência de Deus como constantes literárias. Então, isso nós já falamos também. Lewis e Lobato, o que eles têm em comum? Eles têm um segredinho em comum, sim. Não são autores de literatura infantil. Não são autores de literatura infantil. Essa literatura não é para criança. É para criança também, mas não por ser criança. É para criança por ser gente, por ser humano. Então, são clássicos da literatura mundial, que não tem idade. Partem da ideia de que a criança é, antes de tudo, um ser humano completo. Então, eles partem de uma antropologia filosófica, ou seja, uma ideia do que é o ser humano, para que ele serve, como ele funciona. Ambos lutam pela literatura clássica, inclusive a mitologia e os contos de fada. Os dois valorizavam muito. O que está por trás dessa literatura? A imaginação, que é a grande sacada que une os dois, a imaginação. É a linguagem universal da alma e da existência. Por isso é tão facilmente associada à ética das virtudes cardeais e também à fé. Ou seja, por que eu fui juntar um Lobato que não tem nada a ver com o cristianismo e um Lewis que tem tudo a ver com o cristianismo? Porque ambos são clássicos. E como clássicos, eles falam de valores universais, que são os valores do cristianismo. Então, o que eu estou defendendo aqui para vocês, nessa tarde, é o uso da imaginação, como a técnica primordial. Não há pensador que não tenha tentado definir a imaginação. Todo mundo tenta definir e ninguém chega a um acordo. Ninguém conseguiu até agora. Não há nenhum acordo. Será que ela é uma necessidade ou é uma armadilha? Ela serve para melhorar as coisas ou para piorar de vez? Ela serve para te enganar, te ludibriar, ou serve para te alentar, te dar esperança? A palavra está relacionada à imagem, mas também à magia, imaginação, imagem e magia. Nenhuma das duas relações é direta. Magia em Tolkien, uso de imagens e poder para alcançar interesses próprios. Mas o Lewis, ele ressignifica a magia. Ele acredita, magia em Lewis é a magia de antes da hora dos tempos e de depois da hora dos tempos, né? A magia de Deus, a magia do encanto da criação divina. Em Lewis tem sentido metafórico e aponta para a verdadeira magia de Deus, que se manifesta no sobrenatural e no milagre. Já imaginou? Algumas frases sobre imaginação. Só a imaginação é mais importante do que o conhecimento, Albert Einstein. A imaginação do homem não renunciará a fazer da sociedade uma obra de arte, Daniel Bell. A imaginação é a louca da casa. Essa frase é conhecida, né? A imaginação tem todos os poderes. Ela faz a beleza, a justiça, a felicidade, que são os maiores poderes do mundo, Blaise Pascal.
A imaginação governa o mundo, Napoleão. Como foi a imaginação que criou o mundo, ela governa-o, Charles Baudelaire. Imaginar para quê, afinal de contas? Eu vou dar alguns argumentos para você. Por que a imaginação é importante? Porque somos imagem e semelhança de Deus, seres criativos e feitos para a criatividade. Porque todos temos a Sehnsucht de algo que dá sentido e unidade às coisas fragmentadas. Porque segue as leis do fancy, da fantasia. Porque é um órgão do sentido que auxilia a razão, órgão da verdade, na busca da totalidade do real. Então, o Lewis compara o saber humano a um anjo, que precisa de 2 asas para voar. Uma é a sua razão, o seu intelecto. A outra é a imaginação. A razão cuida da verdade, das coisas verdadeiras. A imaginação cuida do sentido. Ninguém consegue entender, e eu que sou educadora sei disso, alguma coisa que não faz sentido, por mais verdadeira que ela seja. Então, tem livros didáticos por aí, fantásticos, assim, que são brilhantes, de teorias e mais teorias, mas que a pessoa lê e não entende lhufas. E ainda compra, né? Por quê? Porque o autor não soube usar a imaginação, não soube usar essa linguagem que faz o autor se ligar, né? A ele fazer as pontes com o sentido das coisas, né? Pela necessidade de criar pontes, exatamente o que eu acabei de falar, para a compreensão de realidades transcendentes, para cumprir a missão de subcriação do ser humano e fomentar o Evangelium. Subcriação é um termo criado pelo Tolkien, que ele defendia que só de você criar um mundo paralelo, você já está agradando a Deus. Isso é a forma maior de louvar a Deus, é você criar, usar a sua criatividade, é a forma mais bonita de agradar a Deus. Né? E fazendo isso, você está criando, subcriando, ou seja, você está criando como Deus criou o mundo, só que num outro nível, num nível inferior, mas você está retomando todo o processo de criação do mundo. Então, e fomentar Evangelium. Evangelium é outro conceito do Tolkien, que ele diz, o Evangelho é Cristo. Cristo é nosso Evangelho. Mas existe aí fora um outro tipo de manifestação que outros teólogos chamaram de graça comum, né? Que significa que outras pessoas que não são cristãs também podem falar do Evangelho, sem querer muitas vezes, através do uso da imaginação, através dos clássicos, através dos contos. Por isso é que eles são eternos, né? Você não precisa ser um autor cristão para falar de cristianismo, basta ser um bom autor. E a literatura, então, ela é a imaginação em letras? Eu acho que sim. Nenhum texto escrito pode ignorar a imaginação. Por mais técnico que seja, não existe originalidade absoluta também. Então, tudo é um misto. A imaginação, para servir ao bem, tem que ser assumida e não enrustida e distorcida. Um exemplo, quando saiu o Harry Potter a primeira vez, a revista Ultimato me convidou para escrever um artigo. Como eles sabiam que eu escrevo sobre Lewis e tudo mais, aí eu li o livro numa noite, numa sentada só, e escrevi o artigo. E eles disseram que foi o mais polêmico artigo que eles já tiveram na história da revista. E porque metade dos leitores me exaltou ao céu e metade me condenou ao inferno. Mas um comentário foi assim, primordial, de um pai. Ele disse assim, olha, eu só sei de uma coisa,
se eu não ajudar o meu filho a usar a imaginação para o bem, com livros como o de Lewis, que seja de Harry Potter, ele vai usar para o mal. Né? Então, ele viu a importância desse tipo de literatura na educação dos filhos. O mundo criado tem um Wortcharakter, que é um caráter verbal. As coisas são verbais. Então, tudo que é escrito é misterioso, reflete esse verbo divino. Vou dar um exemplo de um filme chamado O Último dos Moicanos, um filme antigo. Então, tem uma cena em que o índio, ele vê o branco escrever uma coisa num papel, entregar para o outro branco, e outro branco reagir, entender a mensagem, fazer o que ele... Quando o índio viu aquilo, ele caiu de joelhos. Por causa do mistério. A palavra escrita é um mistério. Ela é um milagre. Né? Então, e é como milagre que a gente tem que encarar a nossa tarefa como autores. Né? Porque não é menos do que isso. E é uma responsabilidade muito grande. Quando eu sento para escrever, eu tenho dor de barriga. Porque eu tenho a consciência de que eu posso estar escrevendo uma grande besteira. Não é por acaso que Deus escolheu se revelar no Verbo encarnado e nas Escrituras. O texto é uma pequena encarnação. Resta saber se coerente com o Logos divino. Aí que entra nosso discernimento, né, de separar. Realmente existe boa e má literatura. Separar o joio do trigo. Assim, ele nos convida ao discernimento. Por que inspirar-se em Lobato e Lewis e nos contos de fada? Porque os contos de fada têm pelo menos 3 funções básicas. Consolo, a esperança do sentido de vida e no sofrimento humano, de ver sentido no sofrimento humano. Escape, resistir às visões ordinárias e superficiais, materialistas, consumistas, individualistas, etc., do homem e da vida. E, finalmente, recuperação, fomento de uma moral do bom senso, da prudência, sabedoria e uma forma de vida salutar mais semelhante ao que Deus planejou que ela fosse. Então, essas 3 funções todo conto de fadas tem. E eu fiquei, quanto a essa última, eu fiquei muito maravilhada quando eu li O Senhor dos Anéis e vi que o anel tinha sido destruído, o anel, né? E quando eu vi que o livro ainda estava, praticamente tinha passado um pouquinho da metade ainda. Por quê? Porque todo o resto do livro conta a história de como que a Terra-média se recuperou do mal causado pelo anel. Todo o processo de cura, de recuperação, de sanar todo aquele mal que tinha sido causado pelo anel. Então, ambos os autores proporcionam isso, essas 3 coisas. C.S. Lewis com um quê a mais, que é o apontar mais nítido para Cristo. Então, aqui, se vocês quiserem passar no stand depois, mais tarde, do best-sellers, esse é o livro que eu publiquei. Isso, na Expo Cristã. Tem um stand lá com Gabriele, enorme. Enfim, o Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa e a Bíblia, que é um compêndio da minha tese de doutorado sobre as Crônicas de Nárnia, e o outro sobre Dom Quixote das Crianças, o imaginário, a imaginação ética de Dom Quixote das Crianças. E é isso, gente. Muito obrigada. Perguntas? Você dá mentoria para escritores? Poderia dar uma boa ideia. Não, não dou. Não, mas vamos ir atrás. Então. Muito bom, muito profundo. E amei, não uma pergunta, mas sim a questão como você colocou a fé, né? Uhum. E em todos os aspectos que você passou, né? E entender que a mente humana ela é limitada, né? Não é só por
como você falou aqui no final, é importante que seja bom, né? Não é se é um cristão, não é? É muito bom, muito bom. Obrigada. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber, como você estudou bastante sobre o Lewis, recentemente eu, visitando umas livrarias, eu vi alguns livros citando o Lewis, que o Lewis leu aquele livro e, por conta daqueles livros, foi influenciado, né, ao cristianismo. Queria saber de você como é que foi a história dele, essa relação que ele teve com os livros que ele leu na época, até a criação da própria... Bem interessante. A própria... Obrigada pela pergunta, é muito interessante essa história, porque a vida do Lewis e os livros, eles se entrelaçavam o tempo todo. Ele diz na autobiografia dele que, na casa dele, havia livros por todos os lados. Ele tropeçava em livros a todo instante. Então, ele e os livros têm uma relação muito profunda, né? Isso é uma coisa. Segunda coisa, quando ele ainda era ateu, depois ele escreve no diário dele, ele escreve depois fazendo uma reflexão sobre essa época que ele era ateu. E ele constata que, nessa época, todos os livros que ele lia eram, e gostava de ler, né, todos os livros que ele gostava realmente de ler, ele foi descobrir mais tarde que eram autores cristãos. Exatamente. Então, tem duas coisinhas aqui. A primeira, um desses livros foi The Place of the Lion, O Lugar do Leão, né, de George MacDonald, que ele diz é um conto de fadas, né? O George MacDonald escreveu muitos livros, era um pastor presbiteriano que o Lewis admirava profundamente. Ele escreve até uma antologia de textos do George MacDonald, e ele diz: olha, esse autor, esse livro, ele batizou a minha imaginação, antes mesmo de eu ser cristão. Ele leu quando ele tinha uns 16 para 17 anos de idade. E ele era ateu roxo. Então, parece que esse tipo de literatura abre uma porta dos fundos, porque, na época, ele estava louco para evitar ao máximo que Deus interferisse na vida dele, sabe? Ele não queria, de jeito nenhum, que Deus intervisse de alguma forma na vida dele. Então, ele vivia acuado, ele vivia fugindo, né? Então, esse tipo de literatura abriu portas na imaginação dele para depois todo o processo de conversão se dar, né? Então, no Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, tem uma cena em que o paciente ele vai para uma biblioteca, né? E aí o diabo fala: nossa, que perigo, né? Não pode deixar ele ficar muito tempo numa biblioteca. Faça ele lembrar de que, quando ele topar com alguma coisa que vai fazer ele refletir, né? Lembre-o de que está perto do almoço, que ele está com fome e que não vale a pena começar a refletir sobre essas coisas antes do almoço, né? Então, ele diz, para o diabo, os livros são uma bomba, né? Qualquer livro, né? Então, esse tipo de literatura influenciou muito. Tem um livro chamado A Biblioteca de C.S. Lewis, né? Que aí você pode conhecer todos esses autores que influenciaram, né? E, enfim, teve um papel muito importante os livros na vida dele, principalmente dos cristãos. Mas, como eu disse, ele nunca leu... se ele fosse ler alguns livros devocionais que a gente tem hoje, acho que ele não falaria a mesma coisa. Porque não é necessariamente esse tipo de livro, sabe? Que eu estou falando que é livro cristão. Livro cristão, o que eu quero dizer,
é de pessoas escrevendo bem e sendo cristãs ao mesmo tempo. Não sei se eu respondi. Muito obrigado, Gabriele, pelas explicações aqui. Para mim foi muito bom, acho que para vocês também todos aproveitaram muito bem, né? Eu também gosto de escrever, assim, não sou escritor, assim, mas gosto de escrever artigos, gosto de escrever algumas coisas, assim, como a Vivian também falou, assim, para começar a escrever, para ter a prática, tem que escrever sempre, né? Então, assim, muito obrigado pela presença da Gabriele, a presença de vocês também, agradecemos aí. Daqui às 5 horas nós temos a palestra do Gilmar Chaves e Silas Malafaia falando sobre questões da atualidade, também se vocês quiserem estar presente. Logo mais, depois, às 19 horas, teremos aqui o William Douglas com Davi Lago, falando sobre o livro Formigas, né, o que essa sociedade tem para nos ensinar, a raça humana, né? E também, logo mais à noite, às 20h30, teremos aqui o Ryan O'Quinn, que é um autor, ator, escritor americano, vai estar falando aqui sobre os desafios do cotidiano familiar. Ele tem 2 livros escritos, nenhum deles lançado em português. Os 2 são americanos, escritos só em inglês. Um deles, inclusive, foi lançado e, em 2 semanas depois, já era um best-seller na Amazon. Então, são obras muito legais, interessantes. O jeito dele, ele é comediante, então, assim, ele fala com uma linguagem bem humorada, então vai ser muito legal também à noite. Convido vocês também a estarem presentes conosco. E amanhã, nós temos toda a programação, amanhã, sábado e ainda domingo, para nós que somos apaixonados pela literatura. Isso é um banquete. Muito obrigado, Gabriele, obrigado pela presença de todos. Até mais.